Capitão Sakaki, por favor, responda. Nós precisamos nos comunicar. Minhas condições são para que deixemos o planeta Tauê imediatamente e abandonemos o projeto de imigração. Se eu não receber uma resposta do capitão da nave, eu não saio daqui. A decisão pela imigração para Tauê foi tomada pelo Comitê Central. Sua interferência será considerada um crime grave. As pessoas não podem viver nesse planeta. Se eu sou um criminoso, os membros do comitê são assassinos. Veja isso. A lista de imigração é formada de voluntários. Por que está interferindo? Cale a boca! Vocês reuniram apenas homens e mulheres idosos. Os encurralaram. Chamam isso de voluntariado. Vocês vão mandá-los pra morrer. Só querem reduzir as bocas pra alimentar. Cuidado com o que diz, capitão. Estamos nos comunicando por um canal aberto. Todos nesta nave estão ouvindo, certo? Neste momento, esta nave está prestes a abandonar os idosos. Eu sei que estamos com poucos recursos, mas vocês podem perdoar algo assim? Pensei que estivéssemos procurando a Terra Prometida que salvaria a todos nós. Podem mesmo abandonar os fracos e continuar de cabeça erguida? Capitão Sakaki. Eu vou esperar 1 hora. Se não mudarmos de rota, vou explodir essa nave. Eu não estou blefando! Pode parar agora mesmo, Capitão Sakaki. Nós, voluntários, queremos ir mesmo para Tauê, entendeu? Não estamos sendo obrigados nem nada do tipo. Não seja tolo! Isso é suicídio! Passamos 20 anos nesta nave vagando pelo espaço. Os jovens ainda conseguem aguentar, mas nós estamos no nosso limite. Mas se o senhor... Se o senhor desistir, então será... Haru! Será o fim de tudo! Haru! Está tudo bem. Eu gostaria de ao menos morrer com os pés em terra. Pode ser em qualquer planeta. Fufu. Começou no último verão do século XX. Vejam aquilo! É um monstro! Isso era inacreditável! Pela primeira vez, Está em chamas. a humanidade entendeu que não eram os únicos a governar este planeta. Graças ao sucesso da Operação Eldorado, Monstros. os monstros parecem ter sumido. No entanto, Das profundezas da terra, do mar, ou até mesmo de um mito divino esquecido, vitória da humanidade. começaram a aparecer incessantemente para pôr um fim na prosperidade humana. Há cerca de 5 horas um monstro misterioso apareceu e agora a cidade está em chamas. E por fim, nosso pior pesadelo apareceu. Godzilla. Fosse monstro ou humano, ele queimava tudo que encontrasse pelo caminho. O avatar da destruição. Às 11h30 da manhã, horário do Pacífico, um ataque termonuclear. Conforme o Comitê Central da EC acaba de anunciar,
Cerca de 70% da população humana foi morta pelos monstros. A terra afundou e o fogo chovia do céu. E então, não eram apenas os humanos da Terra que temiam o seu poder destrutivo. Misteriosos objetos voadores apareceram repentinamente aqui. Para o povo da Terra, nós somos os Exi. Nós somos observadores e também profetas do futuro. Viemos para lhes falar do seu destino. A hora da destruição se aproxima. Nós somos o Bilo Saludos. Nosso planeta natal, o terceiro planeta do sistema binário de Bila Saludo, foi engolido por um terrível buraco negro e destruído. Gostaríamos de solicitar migração para o terceiro planeta desse sistema solar. Se aceitarem, prometemos erradicar sua maior ameaça, o monstro Godzilla. Mesmo os que vieram de uma galáxia distante em busca de nosso planeta azul, não ficaram esperando de braços cruzados que este paraíso cheio de oxigênio e água fosse reduzido à terra queimada. O Godzilla rompeu a última linha de defesa. Pode nos proteger sobre suas Bloco A3 e a unidade de IA do Bloco A5 não respondem. O Mecha Godzilla não está ativando. Por quê? Por que não quer ativar? Suprassônico do Godzilla detectado. Ele vai nos atingir. A quarta muralha foi rompida. Não temos mais como resistir. Atenção. Não temos escolha. unidades. Evacuar. Depressa. Mega Godzilla, podemos derrotá-lo. Vamos embora. Porém, mesmo com a inteligência combinada dos humanoides, os poderes do Destruidor nos sobrepujaram completamente. Cadê a mamãe e o papai? Eles já estão chegando. Está vendo? É o ônibus deles. Ei, o que é aquilo? É o Godzilla! Deus! O Godzilla está aqui! Eu me lembro das chamas que queimavam os céus e dos rostos desesperados dos adultos. Partimos, na esperança de encontrar outro planeta habitável. Porém, logo pagaríamos um alto preço por um otimismo tão ingênuo. No vazio gelado do espaço negro, havia um inferno ainda pior do que o nosso planeta, destruído pelas chamas. Passamos dias intermináveis, de fome, sede e frio. Alguns sucumbiram a doenças, e outros, pouco a pouco, perderam a lucidez. Nossos números caíram num piscar de olhos. E mesmo aqueles que haviam sobrevivido não tinham tempo de lamentar pelos mortos. Gentileza e orgulho agora são histórias de um passado distante. Um conto de fadas de uma época em que ainda tínhamos acesso ilimitado à água e oxigênio. Para onde estamos indo? E por que razão? O que devemos fazer? Suportar a tristeza de termos prolongado nossas vidas, sacrificando outras para podermos viver? Por que estamos vivos? Por quê? Por quê? Estava tendo um pesadelo. É você, Medfis. Então você veio. Ouvir a confissão de um prisioneiro também faz parte do meu dever. Quer que eu me arrependa para o seu Deus?
com uma confissão falsa. Aqui estão os dados que me pediu. Obrigado. Você é muito persistente. Não tenho mais nada pra fazer. Se descobrirem que está me ajudando, não vão pegar leve com você, vão? Eu tenho interesse pelo seu entusiasmo. Por que está tão interessado em garimpar dados proibidos que qualquer um preferiria esquecer que eles existem? Você perguntou por quê? Por quê, não é mesmo? Desde que fui jogado aqui, essa pergunta não me sai da cabeça. Por que nos tornamos tão infelizes? Isso se tornou inevitável? Um castigo justificado? Não, não pode ser. Não mesmo. O motivo de estarmos passando por isso é porque nós perdemos para aquele maldito. Porque não lutamos até o fim. Porque desistimos e fugimos. Tudo é destino. Nós, humanoides, não teríamos como enfrentar aquele monstro de qualquer forma. Eu discordo disso. E vou mostrar pra eles. Se tivéssemos a estratégia e os preparativos corretos, a humanidade poderia tê-lo derrotado. E eu vou provar isso. Isso é muito estranho. Você, ao contrário das crianças de sua geração, testemunhou a calamidade em primeira mão. E mesmo dessa maneira, é como se você quisesse vê-lo de novo. Com base na Operação Gematron, as previsões para o futuro são decepcionantes. A possibilidade de encontrarmos um planeta habitável em 20 anos é de 0,1%. E se preferirmos que seja mais favorável do que Tauê, as perspectivas são ainda menores. A escassez de recursos a bordo está piorando. Se dobrarmos o índice de desconforto nos nossos cálculos, será impossível manter a vida dentro de 8 anos. A explosão da nave de pouso do outro dia foi um golpe psicológico significativo. Se não fizermos algo... Sim. Precisamos examinar o caso número 3 com realismo. Mas voltar à Terra? Já estamos a 11,9 anos-luz de distância. Nunca foi feita uma viagem tão longa no subespaço. É muito arriscado. A orientação do Gematron não se prende a tempo ou distância. Desde que o reator nuclear tenha energia suficiente, é possível viajar. Segundo o simulador da nave, isso exige 170% de sua taxa operacional. Não sei se podemos mobilizar essa mão de obra. Será que abandonar a imigração seria uma decisão construtiva? Esse é o problema. Se voltarmos à Terra, teremos recursos para sobreviver? Seria impossível calcular quanto tempo se passou na Terra. Provavelmente alguns milhares de anos. Depois da nossa fuga, o ambiente da Terra provavelmente deve ter se acalmado. Também é possível que tenha piorado. O problema é este artigo estranho publicado no servidor compartilhado. Por que esse artigo de pesquisa apareceria num momento como este? O autor é anônimo. Mas o artigo contém informações que apenas alguém com credenciais especiais poderia acessar. Quem quer que tenha escrito, podemos supor que há um informante dentro do Comitê Central. O Noispovec! Existe um escudo eletromagnético sobre a superfície do corpo dele. Não parece diferente de uma criatura normal? Sim, parece que o corpo dele inteiro é uma resistência gigante. E isso é verdade? E o que aconteceu com a história? Que estranho! 80% do servidor usado para os cálculos está sendo invadido por um novo código Gematron. Mas é só análise de possibilidades de sempre, não é? Mesmo assim, é demais para uma simulação. Então o boato de que vamos voltar para a Terra é verdade? São 11 ou 9 anos-luz de uma vez só. O salto em dobra subespacial é possível? Segundo o Gematron, não deve ser problema. Ouvi isso diretamente de alguém da navegação. Gematron, hein? Os líderes da nave estão recorrendo aos deuses como sempre. Talvez essa nova tática anti-Godzilla tenha sido plantada pelos superiores. Então vamos enfrentá-lo de novo? É um monstro que resistiu ao ataque simultâneo de 150 ogivas nucleares. Um total de 40 megatons de nucleoplasma. Mas pelo que eu vi, o artigo continha novas estratégias para enfrentá-lo, não é? Hã?
Sou eu. Sim, entre. Então, o Comitê Central está inclinado a ir para a Terra. Não completamente. Desistir de procurar um planeta habitável significa que alguém terá que assumir a responsabilidade por isso. Se eles são fracos para desistir de procurar depois de apenas 20 anos, então não há nada a fazer. Bom, isso eu até que entendo. Eles não lidam com a perda do planeta natal deles há tanto tempo quanto nós. Então é aí que a sua ajudinha entra. Deve estar sendo uma dor de cabeça para Mori. Eu publiquei uma nova versão hoje cedo. Você leu? Li. Quando baixei já tinha mais de 400 visualizações. Mesmo que o arquivo tenha sido apagado 3 segundos depois. Nosso capitão delinquente parece ser bastante popular. Quando há rumores sobre um retorno à Terra, surgem mais conversas sobre o Godzilla. É um jeito eficaz de ridicularizar o Comitê Central. O Haru não sabe das expectativas do Comitê Central. Ele estava pesquisando sobre o Godzilla por conta própria. E por interesse pessoal. Mas o conteúdo deste artigo vai apoiar o nosso plano de voltar à Terra. O assunto principal é de que o Godzilla pode ser derrotado por humanos. Se não puder entender o conteúdo, parece apenas conversa de louco. É sempre assim, os terráqueos temem demais o Godzilla. Então, você acha que é só conversa de louco, esse relatório de análise? Não, na verdade é muito interessante. Tanto que eu o admiro ainda mais. O Godzilla não é invencível. A culpa é da humanidade por desistir de enfrentá-lo. Isso é o que o Haru pensa. Ele conseguiu analisar todos aqueles dados antigos graças ao Gematron do Recife. Teria sido impossível para os terráqueos na época. Se a análise tivesse sido feita na época, você acha que a humanidade teria chance de vencer? Sim, e se derrotassem o Godzilla, teria sido questão de tempo até que a seita dos Recife dominasse as civilizações da Terra. Mas e o Mega Godzilla dos Bilosaludos? Depois que derrotasse o Godzilla, contra quem ele se viraria? Nós não temos como saber. No entanto, falhamos na construção do Mega Godzilla. E vocês não conseguiram fazer a lavagem cerebral nos terráqueos com a sua religião. As possibilidades agora não passam de contos de fadas. Eu vou ver um negócio ali já vem, tá? Tá pronto. Iniciando a segunda fase do salto em dobra subespacial. Ativando escudos para todas as áreas da nave. Mantendo desvios elétricos para o motor da bobina gravitacional. Ativando a operação Gematron e controle das bobinas gravitacionais. Iniciar conexão em grupo com o cristal da operação Gematron e a IA central. Motores das bobinas gravitacionais funcionando. Giros completos. A renderização do sistema de coordenadas subespacial será mostrada no holograma central. Atenção, todos os tripulantes. Esta nave, Aratron, está prestes a iniciar um salto em dobra subespacial. As coordenadas estimadas de materialização serão nas proximidades do terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra. Baseado no tempo da nave, 22 anos se passaram. Finalmente, a Terra verdadeira. Será que poderemos ver o mar? Seria incrível se pudéssemos. Isso nunca foi feito antes. Será que isso é seguro? Todos desempenhem suas funções com cautela. Como resultado deste salto, esperamos que no mínimo 1000 anos tenham se passado na Terra, com base na teoria de meta relatividade. Até chegarmos, não teremos ideia das A Terra verdadeira é mais bonita do que Olo? Ah, sim. Muito. Inserindo coordenadas previstas pelo Gematron. Suspendendo o motor de atenuação sísmica. Temos todos os números do Gematron, expressões irracionais convertidas em números inteiros, computando ponto de fiscalização no tempo e espaço, probabilidade de 440 do aparecimento de um buraco de minhoca numa observação pré-determinada. Liberando. Potência da bobina gravitacional. Giro ao máximo. Almirante, ao seu comando. Ativar salto em dobra subespacial. Salto em dobra subespacial ativado. Iniciar mudança para viagem espacial de primeira fase. Leme gravitacional estável, em velocidade máxima. Chegamos à órbita externa mínima estabelecida.
atravessando o subespaço. Vamos, eu quero ver isso. Fantástico. Fantástico. Incrível. Uau! Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Caramba, é azul mesmo. Aquilo é o mar. Que coisa linda. É a Terra? Ela é azul mesmo. Pensei que nunca mais haveria. Desativando escutas de cada seção. Modo de navegação normal, totalmente estável. Distância da Terra, 1.800 quilômetros. Recalculando erros de entrada na órbita baixa. A nossa Terra foi tomada de nós. Erros de órbita corrigidos. Entrando na órbita baixa da Terra. Se não pudermos pousar na Terra, uma revolta será inevitável. É cedo demais para ser pessimista. Vamos esperar o relatório dos batedores. Drones não tripulados de reconhecimento serão lançados em sequência. O sistema de feedback dos drones está estável. Iniciar dispersão para área específica de reconhecimento. Entramos na superfície da estratosfera. A temperatura do drone é estável. Altitude, 30.000 metros. Iniciando a descida. Altitude, 15.000 metros. Entrando na troposfera. Paralaxe estelar estabelecida. O tempo decorrido para o sistema solar é de aproximadamente 10.000 anos. 10.000 anos? Faz tanto tempo? É mais do que eu imaginei. Talvez seja uma notícia boa. Se tanto tempo se passou, o ecossistema deve ter mudado drasticamente. Nem o Godzilla sobreviveria. Será? É possível que ele tenha se multiplicado. Aquela coisa é uma aberração genética única. Isso não é possível. Os drones de reconhecimento estão transmitindo relatórios. Chegaram a altitude de 2.000 metros, recebendo imagens. Drone número 6, abrindo o monitor de som. É só o som do vento, não é? Não dá pra ver nada. Pode diminuir a altitude? Todos os drones estão descendo. Há partículas densas pairando na atmosfera. A visibilidade média é de menos de 300 metros. Captando anomalias nas ondas eletromagnéticas. Ativando monitores de sensores dos drones. A altitude dos drones é de 500 metros. A densidade atmosférica continua aumentando. Fazer com que desçam mais a essa distância é impossível. Aquilo é uma floresta? Parece um terreno bem complicado. Pode aumentar a potência das varreduras? O radar tem reflexão difusa. Esse é o limite. O que é aquilo? Está se mexendo. Drone número 6. Ativando reconhecimento de onda sonora. A temperatura ao redor do drone 6 está aumentando drasticamente. Como é? O que está acontecendo? Perdemos o drone número 6. A temperatura ao redor do drone 6 é de 180 gigawatts. Possivelmente de partículas eletrônicas de alta energia. Ou de um sopro atômico muito alto. Talvez tenha sido só um relâmpago. Idiota! Ninguém esqueceria esse rugido. Droga. Ele ainda está no planeta. Você está aí, não está? Eu sei que você continua aí. Se as características são tão iguais, essa criatura deve ser o Godzilla, ou uma ameaça semelhante a ele, e deve ser eliminada. A nossa vantagem é que ele age sozinho, e não em bando, e isso pode ser vantajoso. Como pode ter certeza disso? A concentração da radiação. Como nós sabemos, o Godzilla dispersa uma radiação pesada no ambiente à sua volta. Porém, no terreno atual que passou por mudanças, as toxinas presentes na atmosfera estão mantendo valores estáveis. Se fizermos o cálculo reverso dos dados de emissão que coletamos nos últimos 3 dias, a possibilidade de vários Godzillas é bem baixa. Mas o Godzilla continua sendo um defeito genético único e não pode ser determinado como um ser vivo normal. É isso que eu quero dizer.
Mas já se passaram 10 mil anos. Como ele ainda pode estar vivo? Há casos de sementes de lótus que sobreviveram por 2000 anos. Da mesma forma que ele pode ter tido ciclos de dormência de alguns milhares de anos. Ou em 10.000 anos pode ter se multiplicado e esse pode ser o último sobrevivente. Quanto à biologia do Godzilla, ela extrapola todos os fatores existentes nas ciências biológicas. E não podemos ignorar a possibilidade de que ele seja imortal. Estudos e pesquisas não são o assunto principal nesta reunião. Nós, humanoides, não podemos de forma alguma coexistir com o Godzilla. Porém, se ele for mesmo o Godzilla, e for realmente o último, existe uma maneira de lidarmos com ele. Uma exterminação total. Você está falando sério? Bom, como vocês sabem, já temos planos estratégicos anti-Godzilla. Está falando do artigo anônimo? Nós nem sabemos quem o escreveu. O conteúdo é informação minuciosa de um especialista. A informação foi considerada promissora. Além disso, estou disposto a revelar o nome da pessoa que o escreveu. Farei isso agora mesmo. No entanto, só farei esta revelação sob uma única condição. E qual seria essa condição? Retirar imediatamente a acusação por roubo de informações secretas. E depois, libertar o Capitão Haru Sakaki sob condicional. O Capitão Sakaki? Então foi ele! Ah, você nos pegou, Memphis. Tudo deve ser de acordo com a vontade de Deus. Venha comigo, Haru. Ele está aqui. Essa forma de onda está gerando metamaterial eletromagnético. Como todas as células do Godzilla, funcionam como se fossem um poderoso eletroímã. Ele pode emitir um enorme pulso eletrônico de alta frequência e gerar um escudo invisível assimétrico. Não é possível interferir fisicamente com esse escudo? Mesmo sendo enorme, alguma criatura é capaz de fazer isso? E se for verdade, como é que podemos combatê-lo? Acontece apenas por uma fração de segundo, mas ele emite um som periodicamente. Se o atacarmos com uma onda de interferência, podemos aumentar esse som. Além disso, ainda que minúscula, uma fissura pode se formar no metamaterial. E esse será o nosso objetivo. Quer dizer então que nós podemos derrubar aquele colosso, atacando apenas um único ponto dele? Deve haver um órgão que amplia o pulso eletromagnético. Se conseguirmos destruí-lo, podemos neutralizar o escudo. E onde ele fica? Ninguém sabe. Não existe informação suficiente nos dados que temos registrados. Temos que observar o Godzilla e analisar cuidadosamente o padrão de emissão do som. Como sabem de batalhas anteriores, o Godzilla tem uma enorme capacidade regenerativa. Os órgãos destruídos se regeneram, e nos poucos segundos de regeneração do escudo, precisamos introduzir uma sonda PEM no corpo dele e destruí-lo de dentro para fora. O maior problema dessa operação seria a mudança atmosférica, um subproduto das ondas eletromagnéticas. Para observar e determinar o ponto fraco do Godzilla, precisamos de uma operação de contato próximo. E para cada um desses processos, nós precisaremos de mão de obra, ou nossas chances de destruí-lo serão muito pequenas. Mas isso é um absurdo. Mesmo que reuníssemos todas as raças, somos apenas 4.000. Não posso aprovar uma operação com a premissa de perder vidas. Capitão Sakaki, eu serei bem direto. Para que essa sua operação dê certo, de quantas pessoas vai precisar? Engenheiros de combate, infantaria e também forças especiais. Essas 3 unidades, pelo menos uma de cada. Se forem 2 de cada, estamos falando de umas 600 pessoas. Nem pensar. Aqueles que escolhem não lutar não sabem enfrentar o mal. No entanto, os inteligentes reunidos aqui, agora unificados como um só, conhecerão a misericórdia de Deus. Deem graças a Deus. Tudo deve levar ao caminho da devoção. Que Garbetrium os guie. Aqui é o Coronel Elliot Leland, comandante da Brigada de Pouso da Terra. Continuem com suas tarefas. E ouçam, as 600 pessoas aqui reunidas são as forças de elite escolhidas que decidiram dar suas vidas para lutar contra Godzilla. Todos entendem que não haverá perspectiva construtiva se ficarmos presos
está bem diante de nós. Pelo futuro da humanidade, eu espero que todos se empenhem. Todas as naves de pouso deixaram os portões, fechando o primeiro portão de lançamento. Com esse discurso, parece até que está procurando briga com o comitê. Haru, você também não quer frustrar os membros do comitê? Com esse sistema atual, esses membros vão murchar e morrer. Uma cadeira confortável para sentarmos não vai aparecer tão cedo. Escute, se derrotarmos Godzilla, a história será diferente. Haverá um herói pela primeira vez em 20 anos. A nossa era vai chegar. Ah, é? Um herói? Você continua o mesmo de quando era criança. Não me interprete mal, mas eu sei que você ainda está incondicional. Passamos por muita coisa só para te colocar de volta à ação. Comandante, todas as naves de pouso estão reunidas na órbita abaixo e aguardando. Todas as naves, entrar na atmosfera em sequência. Entendido. Todas as naves iniciarem entrada sequencial na atmosfera. Nave 10, acionar motor. Ativando escudo de calor e anti-aerodinâmica. Parece insatisfeito. Ainda que para você seja a realização de um desejo. Será mesmo? Não sei se tudo vai sair de acordo com o plano. Vai dar tudo certo. Desde que nós tenhamos um herói para guiá-los. Agora é um simpatizante da conversa do Leland? Não mesmo. Porque é em você que deposito todas as minhas expectativas. Haru. Ah, é? O único caminho verdadeiro para a glória só pode ser aberto através da devoção. Esta é a nossa crença. Existem poucos terráqueos que personificam essa crença. E essa única exceção é você. Você espera demais de mim. Não, você que é o único que é digno de lutar contra o Godzilla. Isso logo será comprovado. Temperatura estável. Passamos da estratosfera. Altitude 30 mil metros. Desacelerando e ativando propulsores a jato para cruzeiro. Depois de atravessarmos aquelas nuvens, passaremos algum tempo sem ver o sol. Este planeta também mudou completamente. Entrando na troposfera. Altitude 2.000 metros. Todas as naves preparem-se para navegar até a área de pouso. A visibilidade está péssima. Mudando o sensor externo para sondas ultrassônicas. Iniciando o processamento de imagens. Companhia A, confirmando possível área de pouso. Vários obstáculos no caminho. Como os drones de reconhecimento relataram, esta é uma área de floresta densa. Estabelecendo o local de pouso. Preparar bombas termobáricas. Entendido. Liberando ogivas termobáricas. Parece que eles estão se divertindo. A unidade de forças especiais vai pousar em terreno irregular. O que é isso? Parece que o exterior da nave entrou em contato com um obstáculo. Nenhum problema de potência e direção até o momento. Será que é um obstáculo? Tenente Coronel Galugu. A Companhia E também pousou com sucesso. Vamos começar a instalar as armadilhas que os engenheiros de combate nos deram. O antigo passo de Tansawa. Se tivesse sol, seria lindo. Com essa neblina densa, uma batalha visual está fora de questão. Tenente Coronel Galugu, queremos que veja uma coisa. Isso é... Parece que alguma coisa a arranhou. Espero que os outros estejam bem. Ei, depressa com os balões de transmissão. Isso, não precisam tirar os segredos médicos da desembarque e coloquem os tanques aos nossos containers perto dos operações ao norte também. Entendido.
A recepção dos balões de transmissão está favorável. As companhias especiais B e C estão seguindo para o destino no horário previsto. As companhias D e E vão confirmar o posicionamento da artilharia, enquanto os engenheiros de combate instalam as armadilhas. Muito bem. Parece que a primeira formação está de acordo com o plano. A equipe que encontrar o Godzilla primeiro abrirá fogo com as forças especiais. Terão que provocá-lo e fazê-lo mudar de curso. O importante é observar a onda do pulso eletromagnético no corpo do Godzilla. Quando ele for atacado, vamos analisar esses dados e estabelecer qual é o órgão que gera o escudo assimétrico invisível. Depois de destruí-lo, podemos destruir o escudo. E por fim, vamos perseguir o Godzilla até o passo de Tanzawa e retardá-lo usando as armadilhas instaladas pelos engenheiros de combate. A unidade de artilharia de prontidão vai abrir fogo simultâneo a curta distância. Vamos ampliar o pulso eletromagnético. Fazer um ataque sincronizado e destruir o órgão amplificador. O escudo ficará desativado por alguns segundos e aí soltaremos um PM para acabar com ele. Se não especificarmos a localização do órgão, será difícil para a infantaria fazer o seu trabalho. Exatamente. Saibam que a observação das forças especiais vai influenciar o plano. Cada uma das forças especiais vai se dispersar por uma área maior e avançar enquanto analisa o inimigo. A cooperação é fundamental. Mas quem diria que teríamos que contar com uma coisa tão primitiva para nos comunicar? Desde que possamos nos comunicar através dessa nuvem de convecção, só precisamos usar os drones na estratosfera como relé. E nos comunicaremos sem problemas. Por outro lado, nessa neblina, a comunicação será muito limitada. Droga, mas o que é que tem na atmosfera desse planeta? É exatamente o que estamos tentando descobrir. Coronel, eu gostaria de formar uma equipe de investigação. Gostaria de usar 3 equipes como planejado. Vou te dar 2 equipes. O time de reconhecimento tem prioridade. Eu acho que está bom. Eu também gostaria de ir. Quero ver com meus próprios olhos como esse terreno mudou. Você ouviu isso? Primeiro Sargento Yuko Tani, é a sua vez. Yuko? Você está incumbida de vigiá-lo. Como sabe, ele está em liberdade condicional. Tenha muito cuidado ao lidar com ele. Ok, entendido. Inacreditável. Estas são mesmo plantas da Terra? Isso é aquilo que eu vi nos registros da nave Árvore, é isso? Mas parece bem diferente. Não toque nisso! Nesta região, elas podem ser afiadas como uma lâmina. Uma perfuração no seu traje pode virar caso de vida ou morte. Por que você se voluntariou para essa missão? Porque o senhor também ia participar. Eu soube que o senhor montou a operação, capitão. Não precisa me chamar assim. Só Haru está bom. Eu sempre quis conhecê-lo e conversar com você pessoalmente. Me perguntava se foi mesmo por sua causa, Haru, que meu avô morreu em Taue. A segurança me disse que as bombas que você levou dentro da nave estavam inequivocadamente desarmadas. Mas o que aconteceu com o grupo da imigração? O senhor acha que foi mesmo um acidente? Então você acha que não foi? Foi você quem disse que o Comitê Central queria reduzir os passageiros da nave. Eles podem ter feito alguma armadilha para que o grupo de imigração não voltasse. O Comitê Central não é tão corrupto assim. Pelo menos é o que eu quero pensar. Não quero desconfiar dos meus companheiros. Haru. Não é isso. Não me perdoaria por desconfiar deles. Eu não quero julgar os humanos dessa maneira. Mas estando naquela nave claustrofóbica, vivendo com o mínimo de suprimentos, é normal que uma pessoa passe a desconfiar das outras. O Godzilla não nos roubou só a Terra. Também a justiça, a fé, o orgulho. Nos roubou tudo isso.
Coisas fundamentais para sermos humanos. Até mesmo elas foram perdidas. Por isso temos que enfrentá-lo. Temos que enfrentar o Godzilla de novo. Temos que tentar recuperar a dignidade que perdemos. Mas isso é... Professor, venha, por favor. Veja aquilo. Rápido, rápido. Olhem. Que ruínas. Nossa, nunca vi na minha frente. Mas não poderiam ter durado 10 mil anos. Capitão Sakaki! Vamos. Já entendi. O Liquen deve ter usado a superfície dos prédios como substrato, e eles viraram fósseis. Depois disso, os materiais de construção podem ter se desgastado. Mas o fungo deve ter mantido sua forma. Isso é a civilização da Terra. Pessoas já viveram aqui? Haru. Você se lembrou. Mesmo quando tínhamos esquecido dele. O planeta sempre se lembrou de nós. É claro. Mesmo depois da mudança, ele ainda é nosso planeta natal. O planeta dos seres humanos. Vamos reconquistá-lo. Não importa como. Com nossas próprias mãos. Onde está a equipe de reconhecimento? Ainda não responderam. Deve ser por causa das ondas eletromagnéticas. Mas eles estão a menos de 5 quilômetros. Sim, mas mudanças atmosféricas são possíveis. E houve relatos de tempestades magnéticas em vários lugares. Isso é estranho, porque estamos nos comunicando perfeitamente com a equipe do Marte. Olha isso aqui. Ei, o que é aquilo? É o pessoal da equipe de reconhecimento. Aconteceu alguma coisa no acampamento. Professor Martin! Vamos voltar agora! Isso não corresponde a nenhum registro das espécies primárias da Terra. Como algo evolui para uma forma como esta de maneira tão repentina? É impressionante a estrutura desse corpo. 10 mil anos podem ter se passado. Mas organismos vivos teriam mudado tanto? Coletamos e analisamos plantas da floresta. E com datação de carbono, podemos obter informações detalhadas sobre quanto tempo se passou. Algo em torno de 19.200 anos. Em 50 anos. Se passou muito mais tempo do que imaginávamos. O interessante é que o monstro e essa floresta têm características celulares especiais. Prontinho, saiu. Ainda que existam diferenças entre as plantas e animais, há muitos fatores que são similares. Além de ter características muito parecidas com o metal, as células têm funções vitais que emanam forte magnetismo. Como o Godzilla? Exato. Este animal é pequeno, mas acho que é da mesma família do Godzilla. O surpreendente é que as plantas têm características muito semelhantes. A neblina que causa distúrbio eletromagnético também é... As partículas pairando no ar são o pólen das plantas da floresta. Também podem ser o refúgio natural delas. Se isso não é só um fenômeno climático e é causado por estes organismos, quer dizer que se não queimarmos a floresta inteira, esta neblina não vai sumir. Então nós não temos escolha a não ser abandonar o plano inicial de esperar que o tempo melhorasse para poder atacar. Mas é claro que não. Se há tantos animais à solta, precisamos nos reorganizar e revisar nossa estratégia agora.
podemos remanejar todos os grupos e designá-los para as forças especiais. Não seja ridículo! Quer que todo mundo saia vagando por esse ambiente desconhecido sem um plano? Então o que mais devemos fazer? Bater em retirada. Vamos ser realistas, é nossa única opção. Mas do que é que você está falando? A água e as plantas são tóxicas. Além disso, os animais se tornaram violentos demais. Aqui só é melhor que o espaço por causa da gravidade. Seria estupidez arriscarmos nossas vidas para enfrentar o Godzilla só para recuperar o planeta assim. Esse aqui é o nosso lar. Você vai desistir? Mais uma vez? Mais 2 vezes? Nos estabelecemos na superfície da Lua. E então coletaremos recursos da Terra. Se pensarmos em segurança, esse plano é o mais realista. Você não ia derrotar o Godzilla? Não ia derrotá-lo e então se tornar um herói? Eu subestimei a situação, mas já abri os olhos e parei de sonhar. Vai ser um covarde logo agora! Encontramos alguns animais selvagens. Já temos 12 mortos e 35 gravemente feridos. Nem vimos o Godzilla e já sofremos baixas. Não podemos brincar de guerra com soldados que nunca estiveram em combate. Retirada. Apesar de concordar com a decisão do comandante, o nosso problema em questão é como bateríamos em retirada se a perda do equipamento no ataque foi muito mais grave do que nas baixas humanas. É mesmo? Esses lagartos tiveram a ousadia de destruir 4 naves de pouso. As naves 1 e 2 ficaram sem combustível e os motores das naves 3 e 4 foram destruídos. Nós não poderemos voltar à nave-mãe que está na órbita do planeta. Bem, se esse é o caso, precisamos recolher a Companhia A e descobrir que unidade tem capacidade de transporte suficiente para nos levar de volta ao espaço. Já as companhias B e C, bom, estão fora de questão porque são das mesmas forças especiais que nós. Temos de nos juntar à unidade de artilharia E, a que trouxe o material para as armadilhas que são as companhias D e E. Ou seja, para nós sairmos do habitat natural dos animais selvagens, nós precisaremos atravessar o passo de Tanzawa segundo o nosso plano original. Essa era a rota de migração projetada para o Godzilla e agora precisamos passar por ela. Verdade, você tem razão. Precisamos ir para a região onde o Godzilla aparece com mais frequência. É claro. Se encontrarmos o Godzilla, isso seria terrível para nós, para garantirmos a nossa segurança e garantir a segurança da passagem. Precisaríamos do apoio das companhias B e C. Porém, se nos juntarmos a elas e formarmos um só grupo, seria exatamente como antes, quando unidades foram sacrificadas com seu sopro atômico. Ficamos afastados, alternando ameaças e distrações, enquanto garantimos a segurança de uns dos outros. Sim, mas isso é bem parecido com a tática original. A tática que todos conhecem do Capitão Sakaki. Escute bem. Isso aqui é uma tática de retirada. Aconteça o que acontecer, não iremos atrair o Godzilla. Quando as unidades chegarem ao ponto de encontro, iremos completar a missão e voltaremos à nave-mãe. Cuidado com essa fissura. Muito bem, por aqui. Não tem detonador. É um explosivo potente. Tenha cuidado. Certo. As explosões secundárias já aconteceram. Manuseie com cautela. Área de pouso confirmada. Todas as naves. Marquem sua referência em 202,5 graus. Marquem nossa posição. Entendido. Qual é a situação? Recebemos ordens para que a Companhia B, o grupo de apoio da Companhia E e as unidades de aeromoto da Companhia A se juntem à Companhia D e aguardem. Mas o que isso significa? Prossigo com o plano ou cancelo? Segundo as ordens do comandante Liland e a unidade de aeromoto, todas as forças especiais vão abandonar suas bases. E assim que todas se reunirem no ponto de encontro, bateremos em retirada. Vamos seguir o caminho planejado originalmente, mas sem procurar o Godzilla. Então é isso. Quer dizer que viemos à Terra apenas para dar ordens? Isso não faz sentido. O dano à Companhia A deve ter sido muito severo. Eu soube que foram versões menores do Godzilla. Eles tinham poder de ataque suficiente para destruir um exoesqueleto. Aquele covarde do Leland, se vai embarcar na loucura do Haru, precisa se resignar desde o começo. Eles nos fizeram projetar isso e agora temos que abandoná-lo. Porque não caberão todos. Logo entraremos na área projetada para a migração do Godzilla. Depressa! Temos que atravessar esta área rapidamente!
Escuta, essa coisa não vai mais depressa, não? Com o remanejamento das peças, finalmente conseguimos pôr a nave 2 em movimento. É o melhor que podemos fazer para mantê-la planando. Bom, ainda bem que está se mexendo. Eu é que não ia querer atravessar essa floresta andando. Você está com mau pressentimento, não é? Se terminarmos sem encontrar o Godzilla, por que motivo nós viemos até aqui? Esperava contar com a sorte. Se estivéssemos procurando, seria uma coisa. Mas se passarmos tão depressa, não podemos nem encontrar o que estamos buscando. Isso se estivéssemos procurando o Godzilla ativamente, não é mesmo? Você e o Coronel Leland ainda não entendem um aspecto crucial sobre aquela coisa. Ele nunca vai deixar a humanidade escapar. Ainda mais se nós provocarmos ele sem nenhum traço de medo. Quer dizer então que ele virá nos procurar? Isso é alguma mensagem divina? É uma lenda. Nós, Zif, vagamos pelo espaço por muito mais tempo que os terráqueos e testemunhamos a destruição de inúmeras civilizações, e muitas delas foram arrastadas para a destruição por existências parecidas com aquilo que vocês consideram ser o Godzilla. O que disse? Ele é a marreta vingadora para os arrogantes. As espécies que se pronunciam senhores da criação recebem a visita súbita de um senhor vingador divino. Ele sempre abarrou. O quê? Mas o que foi isso? Um terremoto? Investiguem a onda de som! Todas as unidades, preparem-se! À direita! Movimento detectado e se aproximando! Esquivar! Esquive agora! A nave de pouso não consegue se esquivar. Fuja, Haru. Faça o que sua alma deseja fazer. Certo. O combustível está vazando! Vai explodir! Você foi longe demais! Aquele idiota. Haru, mas por quê? Ele pretende registrar o momento em que o Godzilla lançar seu escudo assimétrico invisível. Para isso, precisa haver algum tipo de ataque. Droga! O sensor eletromagnético não está respondendo. O que é? O que está fazendo? Anda logo! Mas assim vamos deixar o Capitão Sakagi para trás. Então saia daí agora. De novo! Mais perto dessa vez! Droga! Entendi. Esse nível de dano não vai ativar o escudo de jeito nenhum. Professor Martin! Capitão, o que pretende fazer? Registre o ataque que eu vou fazer com o sensor! O que disse? Eu vou mergulhar e bater contra ele! Seu maldito! Eu vou!
Coronel Leland foi morto em ação? Foi. E segundo a hierarquia, o comando agora deve ser passado para mim. Você é capaz de assumi-lo? Terei que redesignar um subordinado que desobedeceu regras militares. Mas esta é uma emergência. Eu conto com a sua compreensão, certo? Nesta ocasião, tudo bem. Traga o máximo de pessoas possível. Entendido. Você analisou os dados enviados para nós? Acabei de ler. A emissão do metamaterial eletromagnético foi registrada como você supunha. Existe um escudo. O som problemático pode ser confirmado e não é uniforme por todo o corpo dele. Ele se concentra claramente em um ponto. A barbatana dorsal? É onde o escudo é gerado. Leland deu a vida para conseguir essas informações. Pessoal, durante o encontro com Godzilla, o Coronel Leland teve uma morte honrada. Então, como sacerdote direto do Comitê Central, eu assumi a total responsabilidade pela operação em andamento. No entanto, eu não sou a melhor pessoa, nem a mais indicada para fazer este trabalho. Eu acredito que todas as pessoas nasceram para cumprir uma missão da qual todos estamos inclusos e fomos destinados. Isso foi estabelecido nas nossas escrituras, e eu assumi o sacerdócio. Portanto, não posso dar as costas para essa verdade. E com a premissa de assumir total responsabilidade, agora confio todas as nossas decisões ao Capitão Sakaki como líder no comando. Muito bem, Haru. Dê as suas ordens. Mas isso é uma loucura. A situação é muito grave, então eu vou ser direto. Eu não tenho uma perspectiva para o futuro da humanidade e não tenho estratégia suficiente para estimar com precisão nossas chances de vitória. Porém, posso dizer uma coisa. Os que não recuarem diante do Godzilla poderão receber o amanhã de cabeça erguida. Não se trata apenas de matar o Godzilla. O que estamos prestes a combater é um futuro humilhante. E nesse futuro não temos a escolha, a não ser aceitar o desespero e a resignação. Se nós conseguirmos rejeitá-lo e finalmente combatê-lo, voltaremos a sonhar. Sonhar com a esperança e com o orgulho. Assim como fizeram nossos ancestrais que antes de nós prosperaram neste planeta. Se não recuarmos agora, se não demonstrarmos medo, se arriscarmos nossas vidas, a vitória será nossa, com certeza. Nós só precisamos chegar ao fim do pesadelo de 22 anos da humanidade e da era de 20 mil anos do Godzilla. Conto com a coragem de todos. Isso é tudo. Iniciaremos nossa operação imediatamente. Yuko, confirmou a posição do Godzilla? Sim. Ele está a cerca de 80 quilômetros, norte-nordeste, indo para sudoeste a 40 por hora. Instalem balões de transmissão em intervalos de 3.000 metros ao redor do campo de batalha. Temos que ter a melhor recepção de comunicação possível. Entendido. Major, cada equipe vai provocá-lo e esperar a reação dele. Calcule a distância quando ele for provocado. Claro. Deixa comigo. Adam, cuidado com o sopro atômico. Se a concentração de eletricidade do ar subir, fujam. Entendido. Galugu, eu vou até a armadilha comandar a equipe de exoesqueletos diretamente. O que está dizendo? Vou determinar o alvo da sonda de PEM no local. Certo. Mas então me diga, como está indo a instalação das armadilhas? Instaladas conforme o plano. O ponto fraco é a barbatana dorsal nas costas dele. Nós temos que concentrar o ataque num ponto a curta distância. Precisamos esperar até que ele atravesse a linha de fogo e então tentar atraí-lo para dentro do vale. Nós só temos uma chance. Para garantir que esse plano dê certo, nós temos que atraí-lo para dentro do vale. As unidades de artilharia estão em posição. Nós estamos prontos. Nós podemos mesmo atraí-lo até aqui. Não temos escolha a não ser acreditar neles. Equipe de exoesqueletos, vão para o local das armadilhas. Ficaremos de prontidão. Deixarei o plano de desvio por sua conta, pelo ver. Entendido. Todos os esquadrões.
Subir para a altitude estabelecida, formação Delta. É isso que eu tô falando, tá vendo? Essa maneta vai ter que cair da geladeira, tá? Ela pode funcionar. Godzilla detectado na área de contato superada. Todas as unidades iniciaram operação de desvio. Ala direita, esquadrão 1, atacar. Godzilla avistado e confirmado. Fogo! Suba mantendo a formação de combate. Atacaremos até o último momento. Desvio do alvo confirmado. Conseguimos. Estimar. Oh, droga! Adam, esquadrão, com você. Assumindo a ala esquerda do esquadrão. A área de impacto é maior do que disseram. É difícil evitá-la. Sigam-me nas manobras de evasão. Vamos! Esquadrão, segue me atacar. Entendido! Isso não fazia parte do plano. O que aconteceu? Jabilubi, são as criaturas que atacaram a companhia A. Como é que é? Todos os pelotões têm cobertura de uma altitude maior. Derrubem-nos antes que eles nos alcancem. Esquadrão 2, iniciar contra-ataque. Vamos cuidar dos maiores também. Esquadrão 2, continuar desvio. Pelo B, você está bem? Parece que está numa situação imprevista. Estou, mas parece que podemos atraí-lo para o local como nas simulações. Infelizmente, não temos todo esse poder de fuga. Nesse ritmo, logo vai anoitecer. Consegue atraí-lo mais rápido? 10 de nós foram abatidos. A munição e o combustível estão baixando. Ei, Adam, está na escuta? Sim, capitão. Eu estou. Vou mudar o seu posto. Mas, justo agora... Eu quero diminuir o tempo para atrair o Godzilla para o vale. O quê? Como podemos fazer isso? Vou usar todas as naves de pouso para o bombardeio e criar um caminho provisório. Quer mandar as naves de pouso para a linha de frente? É muito perigoso. Se forem abatidas, como vamos voltar para a nave-mãe? Nós já voltamos para casa. Não há nenhum outro lugar para voltar a não ser aqui. Não é verdade? Você perdeu o juízo. Senhor, mesmo se preparássemos uma rota de fuga agora, isso seria inútil. Para vencer, precisamos usar tudo que pudermos. É por isso que eu odeio lidar com raças que gostam de briga. Adam, selecione 5 pilotos de elite e pode preparar a decolagem das naves. Entendido. Major Pelubi, segundo tenente Adam se separando do grupo. Vai depressa com isso. Vamos dar um jeito. Esquadrão 1, vamos atacar de novo. Não fiquem para trás. Senhor, os 6 pilotos de elite chegaram. Carreguem toda a munição, inclusive as reservas. Se falharmos, não haverá outra chance. Entendido. Todas as naves, decolar! A partir da posição atual do Godzilla, criem um caminho livre até que o sinal seja dado. Podem fazer isso antes mesmo de vê-lo. Explodam qualquer obstáculo que estiver no caminho dele. Iniciando a última fase do desvio do Godzilla. Daqui pra frente não tem mais volta. Temos que acabar com isso. E escutem! As naves não terão mobilidade para se esquivar dos ataques a tempo. Quando virem que estão sendo atacados, abandonem a nave imediatamente. Olha, isso vai ser divertido, não é, capitão? Esquadrão Aeromoto, economize munição até que a rota esteja aberta. Contenham suas perdas. Entendido. Estamos no limite de combustível. Sem segunda chance. Virem!
naves dispersar! Espalhem-se! De aeromoto! Atirem com força total! Entendido. Todos os esquadrões voltem a atraí-lo para o caminho. Vamos aumentar a frequência do ataque. Droga! Todos os esquadrões, atacar! Falta só mais um pouco para o sinal. O desvio está em andamento. A velocidade de movimento do Godzilla está aumentando. Ele está avançando para o local da armadilha. Haru, rápido! Suba a bordo. Ryuko, por que está aqui? Fiz parte da equipe de exoesqueletos desde o começo. Você não entende. Essa aqui é uma missão suicida. Quando o vovô morreu, eu só consegui pensar em uma coisa. Ficar mais forte. Entrou no pátio de Danzawa. Só 500 metros para a armadilha. Eu tô ficando sem combustível! Continuem a provocá-lo e atraiam-no até o último ponto. Mantenham a calma. Esse é o momento mais crítico. Chegada à armadilha em 100 metros! Maldito! Você vai devolver a Terra aos humanos! 50 metros! Droga! O que está vendo? Em horas como essa, eu invejo quem tem um Deus para rezar. Dispersar! 10 metros! O Godzilla está na armadilha! Detonar os explosivos! Explosão bem sucedida! O movimento do Godzilla cessou. Conseguimos capturá-lo. Unidade de artilharia, comece a concentrar o ataque. O escudo assimétrico invisível foi ativado. Iniciar ataque sincronizado. Pulso eletromagnético do Godzilla, taxa de comparação 75%. 75%? O padrão está finalmente mudando. Conformidade incompleta, não dá pra saber quando o escudo vai ceder. Droga! Não podemos atacar assim! Procurem o som do corpo, depressa! Som detectado. O próximo colapso é em 20 segundos. Entendido? 20 segundos? As contenções vão aguentar? Alinhamento em 100%, detectando as ondas de som. O escudo vai ceder em 10 segundos. Unidade de artilharia! Tudo bem. Destruir a barbatana dorsal. O escudo está sumindo. Partículas eletrônicas do ar aumentando. É o sopro atômico. Ele ainda consegue. O tecido das costas do Godzilla está regenerando. Nesse ritmo, o escudo será restaurado. O próximo escudo vai estar ativado em pelo menos 200 segundos. As contenções não vão aguentar. Que droga! Eu vou pôr um fim nisso! Haru, cuidado! O que ele está fazendo? Ele vai introduzir a sonda de PM antes que ele se regenere e avaliar o padrão de som. O curso da superfície do corpo está mudando. Destruam o resto da armadilha dorsal. O próximo colapso
APM estão entrando no corpo dele. Todas as unidades! Recuar! Recuar! A concentração eletromagnética do ar está subindo! Não deu certo. Deu sim. As ondas eletromagnéticas estão correndo por dentro dele. Seu desgraçado! Eu matei você! Realmente, matou mesmo. Olhem, vejam isto. Essa estrutura corporal. Sim, ele é mesmo um monstro. Você conseguiu, capitão? Foi graças à fé e ao apoio de todos vocês que eu pude ser tão impulsivo e chegar até aqui. Apesar de termos conseguido derrotá-lo, eu ainda me pergunto que tipo de criatura era essa. E como ele conseguiu viver por 20.000 anos. É só a minha opinião. Mas eu acho que esse não era o mesmo Godzilla que nos expulsou da Terra anteriormente. Não pode ser. A aparência e os poderes dele eram quase idênticos. Exatamente por isso. A verdadeira natureza da vida é a mudança. Por mais gradual que seja o ciclo da renovação, é impossível manter exatamente a mesma aparência. Então este pode ser um descendente que herdou a natureza do Godzilla e esse palpite, na verdade, seria o mais natural. Mas ainda me resta uma pergunta, porque só havia este. Então, você quer dizer que não há garantias de que não existam mais deles? Desculpe se o que eu estou dizendo estraga sua vitória, mas infelizmente é isso. Tudo bem. Graças a esta batalha, conseguimos provar que somos capazes de derrotar o Godzilla. Mesmo que outro apareça, não temos nada a temer. Nós já conseguimos estabelecer uma estratégia válida. Seremos mais eficazes numa próxima vez. Bom, fale por você. Eu nunca mais quero andar numa corda bamba como essa. O que foi isso? Alguém mediu a vibração? Eu captei nesse sensor. Encontre o ponto de origem usando análise Gematron. Sim, senhor. Não pode ser. O medidor deve estar quebrado. Mas o que é? Está a menos de 2 quilômetros. É perto demais. Isso é impossível. As partículas eletromagnéticas do ar estão aumentando. Os números são inacreditáveis. É incomparável ao Godzilla. Fonte de calor subterrânea. Mas o que é isso? Olhem aquilo! Minha nossa!
300 metros de altura e aumentando. A propagação de onda acusa uma massa de cerca de 100 mil toneladas. Isso é impossível! Aquilo é um ser vivo. Inacreditável! Não. Se seguirmos a regra geral para seres vivos, é o que deve ser. Professor! Na verdade, a forma de vida que muda não apenas se deteriora. Se ele continuou em atividade por 20 mil anos, também pode ter continuado a crescer. Quando essas vidas transitórias destinadas a morrer esquecerem sua humildade e cantarem louvores à sua própria glória, isso sacudirá os céus e abrirá a terra. E eles conhecerão a ira divina, a encarnação inevitável da destruição. Então finalmente está se revelando. Para nós faz 20 anos. E para você 20 mil desde que nos vimos pela última vez. Já faz muito tempo. Rei da destruição. Todas as naves de pouso, decolem imediatamente. Retirada de emergência. Mas ainda não acabamos a retirada. Leve quem estiver a bordo agora, antes que aquela coisa nos ataque. Façam o possível para se afastarem daqui o mais rápido possível. Depressa! As estimativas de ondas eletromagnéticas do ar chegam a mais de 900 gigawatts. Que droga! O que quer fazer, capitão? Vou criar uma distração e chamar a atenção dele. Temos que ganhar tempo para que o máximo de pessoas consiga fugir daqui! Você não acha mesmo que vai funcionar, acha?
atrás de alguém. Aí o Tom, que tava lá trabalhando da minha cunhada também, que meu filho levanta, caiu. Deu uma pancada no filho, eu tava na casa dele. E aí eu fui dele, abracei, beijei ele, mas não tinha mais o que fazer. Aí só foi tomar no que foi que matou de meter esse lugar, quebrou a perna no lugar, o braço no outro lugar. E ela tava com a família da morte, quando vai para o hospital. Eu falei, não, depois é tão conhecido que tá sendo aqui todo dia louco, aí manda, pega ele, vamos cuidar das pessoas. E aí o Tom, a gente tentou pegar no rapaz, quem tava lá, meu cunhado, o Tom, foi uma coisa dele, faltou as forças tremiam, Tom, para, ele a chave da Xbox,